Rafael Sonsin, como é que tu tá, meu Fala, irmão? meu amigo! Como é que tu tá, cara? Tudo bem? Bem, e você? Tudo beleza, tudo beleza. Então tá Melhor bom. agora, falando com você. Ah, igualmente. Sempre uma honra, sempre um prazer, cara. Pô, eu que eu digo, mano. Só assim, né, cara, que a gente, nessa quarentena, a gente consegue se ver, né? Mas é o É, cara, jeito, é o né? jeito, verdade. Paciência. Infelizmente. Mas já já as coisas vão melhorar. Tem que Se Deus melhorar, não tem, quiser. E como é que né? tá por aí, mano? Você tá bem? Tô bem, cara. Eu tô praticamente 100% agora. Tô treinando É, bem, treinando forte já. Já tá bem mesmo. Da que semana bom, passada pra cá deu uma melhorada boa mesmo, sabe? que Boa. bom. Fico Aí, feliz, muito feliz. graças a Deus, obrigado. Bom, galera, vamos começar aqui. Hoje uma presença super especial. Rafael Sonsin, que além de ser... Pô, o cara é muito multitarefa, né? Um grande personal, um professor estouradaço no Brasil aí. A maioria de vocês tem certeza que conhece o trabalho dele como professor universitário, como palestrante, mas é um cara que tem uma carreira de sucesso muito boa como personal trainer também, né? E é bacana que é um grande amigo, um cara que além de ser amigo, é um cara muito do bem, cara. Contar uma história pra vocês pra gente começar, como a gente se conheceu, assim, ao vivo, né? A gente trocava uma ideia muito de leve, assim, pela rede social, e eu tava no aeroporto lá em Confins, lá em BH, e ele também, isso que a gente não sabia, né? É E verdade, isso mesmo. aí, né, Foi mesmo. ele tava na fila já do embarque, eu tava jantando. E aí, de repente, eu recebo um direct, e aí era o Rafael. E Rodolfo, tá aqui em Confins? Eu digo, pô, tô, cara. Pô, cara, acabaram de chamar o Foi teu isso nome mesmo. aqui, que o teu voo foi cancelado. Eu digo, caralho. Aí eu fui lá correndo e tal, e tinha sido cancelado mesmo, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que, pô, o cara se importou, né? Isso é uma coisa de gente boa. Se importou em me Porra. avisar, tal, tava longeão do negócio. E aí, pô, foi dar isso de uma amizade muito bacana, um respeito Pô, muito É, legal. é porque assim, Rodolfo Raiol não é um nome tão comum, né, cara? Igual o meu, Rafael Sonsin, ó. E aí o Aham. Rodolfo a gente só se conhecia por rede social. Aí eu tô bem no aeroporto, eu falei, Rodolfo Raiol, seu voo é a última chamada, sei lá. Eu falei, cara, eu acho que é o Rodolfo, mano, deve ser. Eu falei, velho, você tá em escala aqui? Eu tô, então corre, portão tal, que estão te chamando aqui. Foi isso mesmo, nem lembrava, cara, verdade, foi isso mesmo. Legal. Foi, eu lembro muito bem dessa história. Eu fiquei, até porque eu fiquei, tive que dormir. Foi uma cagada esse dia. Eu ia pra Bahia, eu tive que dormir em Brasília. Foi uma loucura. Eu viajei de manhã para poder dar aula ao longo do dia, né? Enfim, Só, normal. Mas pra quem vem daí de cima, é isso mesmo, né, cara? é uma confusão muito grande, né, cara? Eu tive que descer pro Sudeste para depois voltar pro Nordeste. Voltar Então, pro. foi É louco. brabo. A vida para Então quem tá aqui vamos. embaixo é bem mais, É mais bem mais manso, é para fácil, viajar, pra com vocês é certeza. brabo. É. Vamos lá então, pessoal, entrando aqui no assunto, agora que já deu tempo da galera chegar. Esse projeto é o Falando de Personal para Personal, para vocês conhecerem sempre grandes nomes do personal trainer nacional, né? Pessoas que fazem trabalho diferenciado, que se destacam de alguma forma, e que servem de inspiração para todos nós. E o Rafael tem esse tipo de trabalho, né? Ele, além de professor universitário, como eu falei, ele atende como personal trainer, faz consultoria online, mas atende no personal presencial mesmo, né? Aquele cara que vai, se você for aí de Minas, vai encontrar com ele na academia, atendendo como todos nós, né? E isso é muito bacana, porque eu acho que mostra que tem como ter muito talento e ser muito bem sucedido como personal. Rafa, me diz uma coisa, como é que começou assim, a tua carreira como personal mesmo? Logo que tu entrou para a faculdade, já pensava nisso ou foi rolando? Cara, então eu vou contar uma história para vocês. Olha que loucura isso. Na época, eu já treinava, né? Eu pratico musculação desde os 16 anos, né, velho? Não parece não, mas eu pratico musculação há muito tempo, assim, é. Então, e aí, cara, uma amiga minha, olha que loucura, uma amiga minha, ela montou um estúdio de personal com uma mulher, né? Uma colega minha montou com uma sócia lá tal. E me chamou na época. Eu treinava na academia que ela dava aula. Ela falou, Rafa, você não quer me ajudar no meu estúdio, não? Aí eu falei assim. E eu queria fazer computação na época, cara. Ciência e computação. Pera, tu nem estudava nem nada? É isso? Não, não estudava. E ela falou, Rafa, você quer me Tu era ajudar? um marombeiro. É isso, eu só treinava. Eu tinha aqui, tipo, tinha 19 anos, assim.
E eu não sabia que, tipo assim, leigo, né, de parte acadêmica. Aí eu falei assim, vou lá te ajudar. E comecei, cara, olha que loucura. Sem estar nem na faculdade, comecei a ajudar essa menina. Cara, passam 6 meses, essa menina some, aqui é minha colega, some, e a dona da academia fala assim, Rafa, você quer coordenar a academia para mim? Aí eu falei, velho, olha isso, bicho. Eu falei assim, mas eu não tô nem estudando. Não, não. Mas o que você mandar aqui é lei. Porque eu era o único professor, além da minha amiga, que era, assim, professor Aham. assim, né? Sim, sim. O Aí cara eu que falei, atendia lá, o bicho, instrutor. aí eu falei assim, cara, vou pegar isso aqui. Eu acho que a parada é essa. E aí, cara, a partir daí eu entrei na faculdade. E aí nessa academia, logicamente, eu era estagiário, né? Por mais que eu coordenasse, técnico, sei lá, de algum jeito, ajudasse a mulher, vamos dizer assim, eu chamei um professor, contratei a galera que ia ser coordenador e tudo mais. E eu fiquei lá, cara. E a partir daí eu comecei meio que no estúdio personal, depois eu migrei para uma academia, saí de lá e fui para uma academia de musculação. E meio que personal de verdade, cara, eu trabalho assim há bastante tempo, sabe? Meio que, vou sendo bem sincero assim, de maneira, e fosse pensar legalmente, eu estava incorreto, porque eu estava dando personal, tinha o professor do salão, né, e eu dando personal, Aham. estava totalmente ilegal. Mas foi o que aconteceu, eu caí de paraquedas no negócio e falei, cara, se eu não abraçar, mano, coisa assim, Rodolfo, coisa de eu ler um negócio, cara, e olha que legal isso, hein? Legal não, né? Eu ler um negócio e falar assim, caralho, mano, o que é glenomeral? Que porra que é essa? Glenomeral, mano. Aí eu falei, bicho, eu tenho que estudar esse negócio. Porque se não estudar, vai dar problema, né, cara? E aí, olha só, em várias pessoas, várias, que eu fui pra perguntar isso, eu tava no primeiro período, segundo, mas eu, tipo assim, eu já tava atuando, eu tinha que saber. Primeiro período, segundo, cara, eu fui perguntar para alguns colegas, né, de área, falei, velho, o que é isso aqui, cara? Me explica. E por várias vezes eu ouvi assim, não, estuda mais aí, depois você vem aqui que eu te explico, porque isso é Pô, muito básico. sei que é básico. Aí eu falei assim, não, beleza, brigadão, valeu aí. Ouvi isso várias vezes. Mas enfim, eu caí de paraquedas, mano. Caí de paraquedas, eu queria fazer computação. Sempre pratiquei esporte, exercício físico, mas eu queria Aham. fazer computação. E caí na educação física de paraquedas, sacou? E aí aconteceu, mano. É isso aí. Que loucura, cara. Tá aí. Loucura, né? Loucura. É uma história assim, nunca tinha ouvido. Tu foste quase que draftado, né, pra trabalhar. É tipo isso, tipo isso. Pra Mais ou menos por trabalhar. aí. Isso. Bacana. E aí, como continuou a tua carreira, cara? Assim, estudou, te formou, evidentemente. E quando que deu o start, assim, que tu precisava estudar muito para ser diferente? Porque, assim, tu fizeste várias perguntas para vários profissionais, eles não te responderam porque eles não sabiam, né? Todo mundo sabe disso. Não é porque eles não queriam te contar. Isso é bem claro para mim. Quando é que te deu o start, assim, a Imagino que virada sim. de chave? Que na educação física tu pode ter muita coisa, porque tu é numa época, assim como eu, que tinha muito preconceito, né? Pô, foi Muito. educação física e tal, tu é nessa época também. Tu tem essa cara de Cara, novinho, mas tu não é. novinho. Tô velho, mas velho que tá E porra, aí, velho quando é demais. que virou essa chave, irmão? Cara, olha só, né? Na verdade, assim, ó, quando eu ia fazer computação, meus pais, meu maior exemplo de vida, assim, são meus pais. Eu imagino para muita gente deve ser também, né? E meus pais, cara, sempre foram muito. A gente veio de uma família muito humilde, sabe, mano? E aí, meus pais sempre foram trabalhador de, tipo assim, acordar às 5 da manhã e ir até meia-noite ralando e pegar ônibus, ficar 4 horas no ônibus para ir trabalhar e voltar. Então, meus exemplos de vida são eles assim, sabe? Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram uma coisa, assim, ó, independente do que você queira, quando eu falei com eles que eu ia trocar da computação para a educação física, ele falou assim, ó, independente do que você queira, eu só te peço uma coisa, faça o seu melhor todo dia. Não quero que você seja o melhor, mas você vai fazer o seu melhor todo dia, né? E aí, cara, desde que eu entrei na educação física, mesmo como estagiário lá, eu via desde sempre um negócio que eu vejo até hoje, que é o pessoal reclamando que é mal remunerado, sabe? E, cara, por muitas vezes eu ouvi isso e falava assim, cara, e eu penso isso até hoje, inclusive eu fiz um post no Stories sobre isso hoje. Eu penso assim, cara, será que a gente será que é mal remunerado porque realmente a profissão é má remunerada? Ou será que a pessoa não faz por onde ser melhor remunerado? E, cara, infelizmente, o que eu vejo hoje como docente, palestrante e tudo mais, que a gente roda pra caramba, a gente conhece muita gente, é a mesma sensação que eu tinha lá atrás. Que é, na minha opinião, pelo menos, é que a grande maioria não merece ganhar mais mesmo, sabe? Isso é triste falar isso, e não estou querendo dizer, pessoal, não me entendam mal, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não é isso.
Eu tô falando que o pessoal se acomoda em ler, tipo assim, ler um post de Instagram em vez de ir lá e ler um livro de treinamento esportivo, por exemplo. Lógico, porra, eu vou ler um post do Rodolfo, que o Rodolfo falou sobre gestante, por exemplo, porra, do caralho. Ele falou sobre isso aqui, mas ele citou no post dele um artigo científico. Eu vou lá pegar aquele artigo que ele citou e vou ler o artigo para aprofundar mais. Cara, e o que eu vejo é que a maioria não busca isso. Então, o que eu sempre tentei fazer foi, tipo assim, cara, independente da área que eu tiver, eu vou tentar fazer o meu melhor. E quando eu acabei a graduação, eu falei, cara, falta um negocinho aqui, vou fazer minha especialização. Quando eu acabei a especialização, eu falei, bicho, pô, meu sonho é dar aula. Para eu dar aula, eu preciso fazer um mestrado. Então, eu vou fazer o mestrado. E aí, depois do mestrado, eu falei, cara, porra, já tô no mestrado mesmo, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer na USP, que eu não queria fazer doutorado, Rodolfo, não queria fazer doutorado. Acabou o mestrado, eu falei assim, eu vou largar esse negócio, não mexo mais com a área acadêmica por causa do estresse. Não aguento mais isso. Não aguento mais, cara. Aí surgiu a oportunidade de fazer na USP, cara. Eu falei, bicho... Aí, sabe, quando bate aquele negocinho, e minha vida é toda organizada, Rodolfo, eu dando aula na faculdade, mano. Personal todo dia, dia inteiro, de manhã faculdade, à noite faculdade, tudo organizado, bonitinho. Aí aparece a oportunidade de fazer na USP, cara. Eu falei, puta que pariu, hein? Aí peguei, reorganizei tudo, larguei um monte de aula de personal e fui fazer na USP. Eu ficava indo e voltando toda semana. Então, eu acho que o caminho, eu acho que não é que bateu o estalo, sacou? Eu acho que isso é uma coisa que, pra quem quer ser diferenciado, se você não fizer diferente, você vai ser mais um, cara. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? E, sabe, eu acho que não tem outro caminho, sabe? Eu acho que o conhecimento técnico é a base para qualquer coisa. Inclusive, eu falo que o conhecimento técnico é item de série. O resto é adicional, sacou? O cara, eu vejo, pô, o cara vai trabalhar com uma pessoa que tem condromalácia grau 4, treino de força. Porra, bicho, o cara nunca leu sobre condromalácia, cara. Como é que você se sujeita a prestar um serviço para essa pessoa? Você é um profissional da saúde, caralho. Se você não fizer o treino direito, você vai piorar a condição da pessoa. Né? Então, e o que eu vejo é muito pessoal fazendo negócio e aí vai. Falei pra caralho agora. Não, é pra eu te falar mesmo, eu tô intermediando. Você sabe, Rafa, que esse é o episódio 3, né, dessa série de falando de personal a personal. E até agora, os 3 que vieram aqui, personagens de sucesso e tal, todos usaram a mesma frase, que eu concordo muito. Conhecimento técnico é a base. É o item de série. Eu gostei muito dessa analogia. Tu não tem como ter sucesso sem ter o conhecimento técnico. Porque existe muito aquela coisa, vou estudar marketing, vou vender meu produto, tal, não sei o quê. Eu acho lindo, maravilhoso, eu incentivo. Né? Eu tenho curso online de marketing e tal, inclusive. Ofereço, acho muito bom. Mas nada vai funcionar se você não tiver o conhecimento técnico, senão você não tem entrega, né? Você promete um negócio e não entrega para o cliente. Exato. É isso aí, eu acho que é um negócio que é muito básico para a galera entender. E assim, tu sentia que quanto mais tu estudava, melhor remunerado tu eras como personal? Cara, engraçado isso, né? Eu sempre tive muita dificuldade, Rodolfo, de aumentar o preço, né? Não valor e preço, coisa diferente, sabe disso. Mas aumentar o preço da minha hora-aula, eu sempre tive muita dificuldade, cara. Porque você sabe muito bem disso, todo mundo sabe disso que é personal, né? Querendo ou não, cara, você cria um vínculo com o aluno, que o aluno fica muito mais seu amigo do que sabe, do que aluno de verdade. Cliente, então, né? Mas eu senti assim, que, por exemplo, com aquele meu aluno que eu já estava, no começo eu tinha muita dificuldade de aumentar o preço da minha hora-aula. Mas os que vinham depois, eu via que, em função, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de falar isso, mas parece que é soberba, mas tipo assim, por exemplo, minha mãe, eu sempre morei em Minas Gerais, hoje eu mudei de cidade, mas eu morava com a minha mãe numa cidade que chama Betim, que é uma cidade pequena, sabe? E, cara, eu vi que, tipo assim, na cidade ali, que é uma cidade pequenininha, eu comecei a ficar muito bem falado, entende? Naquela cidade que é desse tamanho, tá? Não tô querendo nada disso. Pequenininha, então eu comecei a ficar bem falado. Então quer dizer que... E aí, quando alguém veio me contratar, já vinha por indicação. Muitas vezes, cara, por indicação de médico. Né? Porque eu tive um evento com um ortopedista lá, que foi um evento no começo turbulento, porque ele prescreveu um treino e eu falei, cara, não tá certo. Liguei pro cara, o cara falou assim, gostei de você, e todo mundo que ele pegava com lesão, ele me mandava. Então acabou que eu consegui ir aumentando o preço dos novos alunos, né? Mas eu sempre tive a dificuldade de aumentar o preço dos alunos antigos. Mas depois que comecei a mexer com o contrato, depois de um bom tempo, isso ficou mais fácil. Mas eu percebi que não pelo título, veja, olha que interessante isso, né? Não pelo título. O fato de eu ter mestrado não fez eu falar assim, eu tenho mestrado, viu? Vou aumentar meu preço. Não, nada disso. Eu vi que quanto mais eu estudava e eu passava segurança para os meus alunos e dava resultado no que eles queriam,
Aí sim, esse aluno fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, aquela pessoa que vem. Cara, e você sabe muito bem, né? Se você pega a pessoa com dor, a pessoa está morrendo de dor há um ano de coluna. Se você tirar a dor dessa pessoa em 20 dias, um mês com exercício, a pessoa não te larga nunca mais, meu amigo. Você pode botar o preço que você quiser. Ninguém consegue conviver com dor, né? Então, acho que E aí foi isso. Eu senti que, não pelo título, mas pelo conhecimento, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. É perfeito isso, né? Porque é uma coisa que eu até comentei, assim, ninguém te pergunta se tem especialização quando vai te contratar, se tem mestrado, doutorado, onde tu publicou, onde tu deixou de publicar, nada disso. Isso depois que a pessoa te conhece, que ela passa a te acompanhar, isso conta, né? Porque, porra, não, o professor, ele fez um artigo tal, ele é doutor não sei aonde, tal, etc. Mas eu vejo assim, que o conhecimento ele faz muita diferença mesmo, porque o aluno, ele não é acostumado a explicarem para ele para que é aquele exercício, como é que ele vai agir no corpo, né? É E isso. quando tu faz um negócio diferente desse, ele pensa assim, cara, eu preciso desse professor, eu não posso perder ele. Sim. E tu falaste um negócio de eventos, eu acho que o grande boom da minha carreira como personal foi quando eu comecei a participar desse tipo de evento, evento médico. E às vezes a gente vai, eu acho que é muito isso que tu fazia, inclusive, sem ganhar nada. Tu vai lá, sem ganhar um centavo, e vai dar uma palestra, tipo assim, num simpósio de... Como é o nome daqueles estudantes que se reúnem na medicina? Tem um nome para isso. Liga. A Liga de Sim. Ortopedia, por exemplo. Aham. Cara, era selado. Acabava lá, eu saía com 2, 3 personagens novos, entendeu? Porque o cara não está acostumado com alguém dar conhecimento. Não está acostumado com isso. E aí fez muita diferença, assim. Então eu vejo que o conhecimento deu muita diferença. Agora, o fato de ter feito especialização, mestrado, isso realmente não muda muito a coisa, né? Sim, Na não, para mim verdade, não. não mudou. Na verdade, eu até digo assim, até para ser com palestrante não mudou também, porque eu já dava aula no Brasil todo sendo especialista. Né? Eu acho que é Entendi. muito mais o que tu modifica na vida das pessoas do que Sim. tu ter propriamente o título, né? Sim. Eu acho que a tua agenda não ficou mais lotada, tu terminou o doutorado recentemente, ela não ficou mais lotada por causa disso, já estava bem lotada. Sim, sim, sim. Né? Mas aí, cara, mas o engraçado, né? O mestrado, e aí para quem tá ouvindo a gente aqui, né? O mestrado me deu uma coisa, Rodolfo, que eu não tinha, cara, antes É, do... Deixa eu ligar a luz aqui, ver se melhora, tá muito escuro. O meu mestrado me deu um senso crítico, em especial na minha leitura, coisa que eu não tinha na minha especialização. Por quê? A verdade. faculdade que eu fiz a minha graduação, uma universidade, na verdade, ela era uma universidade particular que era muito voltada para a prática. Não era uma federal que tinha a veia científica, sabe? A Sim. minha especialização também não foi em federal. Foi naquela Universidade Veiga de Almeida, que era do grupo da Gama Filho, junto com a Gama Filho lá, que E tinha... tinha no Brasil todo. Isso, então. A minha especialização... Então, e aquilo ali também era muito voltado para a prática. Quando eu fui pro mestrado, cara, eu tomei uma porrada, mas uma porrada de você, tipo assim, sabe aquela porrada que não sabe nem de onde está vindo, tipo assim, de você, lê o artigo científico, eu ia ler o artigo, cara, eu não entendia nada do artigo científico, entende? De não ter aquele contato com a ciência. E o fato de ter feito o mestrado, de ter que passar por isso, me ensinou muito a ler as coisas e ler com outro olhar. Não ler somente e absorver a ideia. Ler, tipo assim, será que isso está certo? Ou qual a limitação disso aqui, né? E eu acho que isso talvez seja uma coisa que, para a galera que pretende fazer um mestrado, vai sentir esse degrau, assim, sabe? Para mim, isso foi um marco, assim. Eu senti muita diferença mesmo, mesmo. Assim. Eu senti também, cara, quando eu fiz assim, na verdade, muito também quando eu entrei num grupo de pesquisa, porque aí eu senti até que o grau de exigência era maior que no mestrado, né? Porque assim, como o mestrado que eu fiz foi em gestão, eu tinha uma exigência, assim, eu estava acostumado com uma exigência da área da saúde diferente para dados, assim, e tal, Entendi. entendeu? Gestão é muito quando tu criar uma hipótese nova, uma ideia nova, ou analisar uma situação, né? E aí, quando eu entrei, foi meio que junto, o grupo de pesquisa com coisa. Então, esse senso crítico aumentou muito, muito Entendi. mesmo. Tem um rapaz que fez uma pergunta interessante, cara, que falou de post, né? Como é que ele falou assim, post deve ser técnico ou não deve ser técnico no Instagram e tal? Pode dar tua opinião, depois eu completo com a minha. Tá. Cara, ó, depende muito. E eu vou te dar a minha opinião, tá? Você pediu opinião, eu vou dar a minha opinião. O meu público, para quem eu escrevo os meus posts, é para o professor de educação física. O meu post é para o professor. Então eu tento munir o professor de informação, né? Para que ele consiga prestar um serviço melhor para o aluno dele de personal.
né? Então esse é o meu foco. Só que eu percebi ao longo do tempo que quando eu colocava um conteúdo muito técnico, o alcance daquele meu post, inclusive para os professores de educação física, era pouco. Parecia que o pessoal tinha preguiça de ler, tá? Não me encarem mal, mas a sensação que eu tinha era essa. O que eu fiz então nos meus posts depois de algum tempo? Eu continuei escrevendo meu post técnico e no final eu comecei a colocar meio que uma conclusão, que era eu escrevi todo o post, mostrei resultado, tudo. Pronto. Mais um tópico, mais um negocinho lá. Eu botava assim. Então, a conclusão final era um conteúdo, uma resposta, era uma conclusão, só que de modo que Uma até o aplicação leigo... prática ali, né? Não, é prático, mas assim, de modo que até o leigo entenderia. Sim. Sacou? E aí, cara, eu vi que isso começou a ter um alcance muito grande, porque muitas pessoas que eram praticantes, não da educação física, ou que tinham um professor personal, começou a me seguir e marcava o personal dele, entendeu? E aí, tipo assim, pô, foi legal, porque aí o aluno marcava o professor dele, o professor vinha, ler o meu post e falava assim, ó, legal, gostei do conteúdo, e continuava seguindo e indicava para outros colegas. Então eu senti que isso foi uma estratégia que eu utilizei, que eu acho que funcionou muito bem, sabe? Assim, então, respondendo, eu escrevo meu post técnico para o professor, mas eu tento no final dar uma conclusão de modo que todo mundo, talvez até o leigo, entenda, saca? Sim, sim. É porque a grande dúvida da galera é assim, geralmente o que acontece? O profissional de educação física segue profissionais que eles teoricamente admiram. Só que nós fazemos conteúdo, como tu falaste, para o próprio profissional de educação física. E o que tu fala é verdade. Escreve um pouco mais técnico, até para demonstrar autoridade e tal, falando aqui um pouco de gatilho mental, e depois tu explica para melhorar a comunicação. Tu explica de uma forma mais simples. Isso é perfeito, em aula, em tudo, né? Isso é oratória pura, assim. Só que assim, se tu é personal e tu quer captar um aluno de personal, tu tem que tomar cuidado com o post técnico demais. Porque o post técnico demais, ele dá preguiça. É tipo assim, tu deve ter escutado muito isso quando tu dá aula. Pô, professor, mas esse artigo tá em inglês. Que o cara não consegue ler inglês bem, então ele fica assim, pô, vai dar trabalho. Por quê? Porque a comunicação não é bem feita. Porque, como é muito ruidosa, que a gente chama, porque tem muitas dificuldades de tu sair do início para o fim, acaba desistindo. Teu cérebro diz assim, pô, não dá, muito chato isso. E acaba desistindo. E acontece isso muito quando eu vou dando nas mentorias, coisas do tipo. Os meus alunos falam assim, professor, mas eu tô fazendo post em cima de post, dá 10 curtidas, 7 curtidas. E quando eu vou ver o tipo de post, é um post totalmente técnico. Então tu tá dando aula pro profissional de educação física. E se você é personal, porque o nosso Instagram, tanto o meu quanto o teu, não é para captar alunos. Tu tem a agenda lotada, o que tu queres, eu tenho também, sem a rede social. Mas para quem quer isso, quer consultoria online, para quem quer aumentar a sua cartela de clientes, sua agenda de clientes, precisa escrever pensando em resolver os problemas do praticante. Perfeito. E não os problemas do profissional de educação física. Então essa comunicação tem que ser mais simples. Você tem que dar informação técnica? Tem, para demonstrar autoridade. Você também não pode ser um brother conversando com outro cara. Né? Mas você tem que fazer ele entender. Né? Sim, e eu acho que assim, uma coisa que eu vejo muito, né, eu sempre falo isso com os meus alunos de faculdade, é que assim, a gente como profissional, a gente tem que usar uma linguagem técnica, mesmo com o nosso aluno da musculação. Aham. Isso é o meu ponto de vista, né? Meu aluno de personal, eu falo com ele com uma linguagem técnica. Mas eu não fico entrando nos pormenores de cada nome técnico. Vou dar um exemplo. Quando eu quero que o meu aluno faça uma flexão de ombro, que ele vai fazer uma elevação frontal, eu falo de início, ó, faz aqui uma flexão de ombro, que esse exercício, esse movimento aqui. E depois eu falo, igual a elevação frontal, ou a elevação frontal, entende? Eu não fico falando para o meu aluno, por exemplo, ó, aqui vai estar acontecendo tantos graus de movimento da glena humeral e tantos graus de rotação superior da sua escápula, entende? A não ser que meu aluno seja um médico ou um fisioterapeuta, que ele me pergunte. E aí, porra, aí ele quer. Então, se ele quer saber a parte técnica, que é a parte chata para quem não é da área, eu vou falar. Mas se não, a minha função, cara, como professor, é passar uma informação que o meu aluno entenda, né? Então tem uma frase do Einstein que fala assim, se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque nem você entendeu bem aquilo. E eu acho que é isso. Você tem que explicar simples. A pessoa entendeu? Passou a informação? Tá jóia. Então, eu acho que essa frase, ela
eu acho que é de nortear a carreira de cada professor, né? É uma frase que eu tenho para mim, assim, de motivação, inclusive, né? Porque ajuda muito no nosso aluno entender. O José está comentando o perfil do aluno, totalmente o perfil do aluno, cara. E assim, se você é muito técnico, querendo ou não, tu acaba tendo um perfil de aluno que gosta disso. Né? Eu Sim, acredito que os teus alunos gostam de te ouvir explicar, mas por que isso, tal, por que aquilo. E isso cria, cara, uma autoridade muito bacana. Tu tens alunos, com certeza, assim como eu, com 5 anos, 7 anos, 8 anos já treinando contigo, porque eles confiam em você. Porque, provavelmente, por mais que tu cobre mais caro que outras pessoas, tudo é uma explicação diferente. Tu vai criando essa autoridade, porque o perfil do teu aluno gosta desses detalhes. É sim. diferente daquele aluno que gosta, tipo assim, e nada de errado com isso, né? De muito uhul, vamos lá, não sei o quê, muita motivação, outro perfil de professor, que não vai ser o Rodolfo. Talvez não seja o Perfeito. Rafael, Não vai mas ser o vai ter um Rafael. professor, não vai ser o Rafael, mas vai ter um professor que vai ser para esse perfil. Então é perfil de aluno, não é certo nem Não, errado. e veja, o professor pode ter esse perfil de fazer do ru, da bagunça toda, e ser bom pra caralho tecnicamente, do mesmo Claro, jeito. claro. Não, isso não quer dizer que o cara é um mau profissional. Ele Sim. pode ser bom pra caramba e não fala nada técnico, mas o que ele tá fazendo por trás ali, ele se garante muito o que ele tá fazendo. Não é isso? Então, assim, atinge um público dele ali, né? Então, Exatamente. Bom, Rafa, me diz uma coisa. Explica pra galera como é que tu fez. Tu tinha uma agenda cheia quando tu terminou o mestrado. Fazendo mestrado, dando aula de faculdade, como tu dá até hoje, e atendendo personal. Tu fizeste doutorado, tu mora em Minas, acho que tu morava em Betim ainda na época do doutorado, né? sim, E fez o doutorado em São Paulo, na USP de São Paulo, correto? sim. Como é que tu fez com os teus alunos de personal nesse período? Eu até conheço essa história, mas conta pra galera aí. Porra, ainda porque essa história é legal, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, né, cara, em especial. Exatamente. Só para o pessoal saber, o pessoal pergunta muito isso, né? Quando eu fui fazer o mestrado, pessoal, antes disso, eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 20, 21 alunos de personal. Então eu tinha minha agenda lotada de segunda a sexta, sexta, todo dia de 6 às 10 da noite, eu parava só na sexta-feira que eu parava meio-dia, 2 da tarde, quando eu fui entrar no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha que frequentar um laboratório e fazer pesquisa e tudo mais. Do que eu tinha de 21 alunos, eu baixei para 7 alunos, que é o que eu precisava para pagar minhas contas, né? Aham. Enfim, então eu consegui me organizar e ficava lá no mestrado. Quando eu acabei o mestrado, voltei. Peguei faculdade à noite, faculdade de manhã e à tarde cheio de personal e tudo lindo. E quando eu fui fazer meu doutorado lá em São Paulo, eu tive que... Eu fui lá, conversei com o Júlio, meu orientador, né? O Júlio Serrão. Sim. E aí eu falei com ele, ô Júlio, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não consigo morar em São Paulo, né? Por vários fatores pessoais, né? Minha família, meu pai, minha mãe, etc. Eu não poderia morar em São Paulo. E aí o Júlio falou assim, Rafa, quantos dias você consegue ficar aqui? Eu falei assim, eu combinei com ele assim, eu fico em São Paulo, no laboratório, por conta do doutorado, terça, quarta e quinta. Então eu ficava o dia inteiro, terça, quarta e quinta. Então eu ia para São Paulo na segunda, né, à noite, de ônibus, ou terça bem cedinho, depois no final do doutorado aqui eu estava conseguindo ter uma renda um pouquinho melhor, então eu consegui de avião na terça de manhãzinha, e voltava na segunda noite de ônibus. Então, quer dizer, eu ficava terça, quarta e quinta, e eu dava aula de personal de verdade, né, em faculdade, só segunda e sexta, que era o dia que eu estava em Minas. Então minha renda toda Aham. era feita de segunda e sexta. E a pergunta que você fez, né? O que eu fiz com meus alunos de personal nesse período? É aí que vem a parte que eu acho que pode ser a dica para o pessoal ver o quanto algumas coisas são importantes. Eu precisava de alguém para dar aula para os meus alunos. Por quê? Tinha aluno meu que treinava segunda, terça e quinta. Então eu só ia dar aula para ele segunda. A terça e Certo. quinta, né? Aí o outro aluno, segunda, quarta e sexta. Eu só ia dar aula segunda e sexta. Quarta-feira eu não conseguiria. E aí eu falei, cheguei para os meus alunos e falei assim, ó, eu não consigo mais dar aula para você todos os dias, vou fazer meu doutorado. Se você quiser, eu te dou aula um dia na semana, quando eu estiver aqui, ou dois, e os outros dias você treina com algum professor que vai ser uma indicação minha. Felizmente, 100% dos meus alunos aceitaram isso, né? E aí, quem que eu escolhi para trabalhar comigo? Eu peguei um aluno meu da faculdade, que era o meu melhor aluno, que estava no 8º período, acabando de formar. Então eu fui para São Paulo em julho, em agosto, ele acabou de formar em julho, né? Então assim, era um moleque acabando de formar, que eu, inclusive chama Pedro Vasconcelos, que é meu irmão hoje, assim. E esse cara, ele que dava aula para todos os meus alunos enquanto eu estava em São Paulo. E é um moleque, cara, que você olha para ele, parece maluco, assim, doido, sabe? Cheio de tatuagem, barbão, não sei o quê. Cara, só que o moleque, o cara é muito bom.
muito bom tecnicamente. E veja, eu peguei ele porque ele era o meu aluno, o meu melhor aluno da faculdade. Entende? Então eu vejo muita gente perguntando, Rafa, como é que você faz para conseguir seu primeiro aluno da faculdade? Como é que você sugere para você conseguir seu primeiro aluno de personal? O primeiro passo é você ser um bom aluno na faculdade. Porque os professores estão te vendo. E muitas vezes o cara empurra a faculdade com a barriga. Né? Então, assim, esse moleque eu selecionei dentro da faculdade. E detalhe importante, Rodolfo, nunca me deu problema com nada, cara. Nada. Eu ia para São Paulo, eu esquecia dos meus alunos, lógico, eu planejei tudo, entreguei na mão dele para ele executar. Cara, mas eu esquecia porque eu sabia que estando na mão dele estava tudo certo. Entende? Tipo assim, o cara ele me dava um suporte monstro. Por causa do doutorado eu esquecia de planejar o novo treino do aluno, ele falava, Rafa, o treino do aluno daqui a uma semana vai vencer, tem que planejar, beleza? Beleza. Então me dava um suporte assim, monstro. E aí vem a parte mais interessante, né? Quando eu chamei ele para fazer isso, ele trabalhava numa academia como professor de musculação e tinha uns 2 ou 3 alunos de personal. E na época eu falei, seu Pedro, para você pegar meus alunos, você vai precisar largar a sua academia de manhã. Só que, tipo assim, ia ficar de manhã, tipo, 2 alunos só, sabe? Não ia cumprir o horário, não ia encher o horário todo. Aí ele, não, Rafa, mas eu preciso de dinheiro para pagar a conta, que não sei o que. Eu falei, velho, vem por mim, larga a academia, larga o salão, eu vou te passar meus alunos e eu te garanto, te dou minha palavra que em 1 ano você não tem mais horário de personal. Rodolfo, isso era, cara, eu lembro direitinho, isso era agosto. Quando chega em dezembro, antes do Natal, o Pedro bate lá em casa e vem me agradecer. Nossa, isso é do caralho. Vem me agradecer. Falou, Rafa, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Ele falou assim, ó, vim te agradecer que em menos de 5 meses, 6 meses, sei lá, eu consegui encher minha agenda toda de personal, eu tô conseguindo ter sabe? Cara, isso é tão gratificante, cara, saber que você ajudou, que você acertou na pessoa que você ia ajudar. E hoje, olha que legal, tem um outro menino que também foi meu aluno da faculdade, que chama Wellington, e o Pedro não tem mais horário de personal e está fazendo a mesma coisa com esse menino que chama Wellington, que está formando agora também. Então tá dando uma força pro Wellington também. Então quer dizer, e o Wellington também é bom de serviço pra caramba, assim, pra caramba. Só que, tipo assim, entende? O pessoal tem que entender que o primeiro passo, cara, quem tá te vendo são seus professores. E depois, se você faz um bom trabalho na musculação, o seu colega da musculação que tá ali, você vai falar assim, caralho, velho, esse cara é bom de trabalho. O dia que eu não tiver um horário personal, eu posso passar pra esse cara, posso indicar ele, que ele não vai queimar meu filme, por exemplo. Entende? Né? Fantástico, cara. Você sabia essa história já, né? Você sabia, já eu tinha te contado, eu acho. E eu acho que ela é muito motivadora pra galera por 2 pontos, cara. Além do que tocou, a humildade que o Pedro teve, agora o Wellington, de aceitar, porque muita gente às vezes se forma tal e já se acha o rei. Então não aceitaria que tipo o Rafael montasse o treino e eu acompanhasse. Ele estava ali numa situação tipo de número 2 ou coisa do tipo. Só que, cara, tu tá começando, tu tá tendo a oportunidade de estudar com alguém, de ter experiência de atender pessoas e só podia dar certo. Tem 2 lições para mim nessa história. Essa daí e, pô, o quanto a tua autoridade enquanto profissional já rendeu frutos para ti, porque tu não perdeu teus alunos, né? Tu tiveste que contratar alguém, ou seja, tu foi para o doutorado, tu contratou alguém para atender eles preferiram, olha só que louco, preferiram treinar com esse alguém que tu indicou para poder ter a tua supervisão, do que treinar com outro profissional que eles escolhessem. Então, a tua autoridade gerou benefícios tanto para ti, quanto para a pessoa que tu contratou. Então, é muito boa essa história, cara. É muito boa. Sim. Porque serve de exemplo. Tanto da humildade que as pessoas podem ter, quanto do quanto ter autoridade é importante, né? Do gerar conhecimento, do gerar conteúdo. Hoje a gente está na época digital, né? Então, assim, gerar conteúdo de valor talvez seja a coisa que mais vai conseguir fazer tu atrair alunos, né? No cenário atual da pandemia e tal. Claro, com uma estratégia boa, tu não adianta tu gerar só. Tem um cara que eu faço curso, né, de marketing digital, e diz assim, tu não pode também ser o profissional micro-ondas. O que é o profissional micro-ondas? Ele só esquenta para os outros comerem. Então, tu dá conteúdo e tu não oferece nada para o cara comprar, né? Isso aí é ruim. Mas, por outro lado, também, tu não pode dar que eu digo assim, não, agora eu vou trabalhar com a internet. Teu primeiro post, o primeiro negócio já é para vender as coisas. Tem que primeiro mostrar
O que tu Sim. tens, né? O que tu tens. E isso serve muito, cara, para personal. Para personal, o pessoal segue demais. O cara começa a fazer live, dar dicas e tal. Eu digo sempre assim, não sei se você concorda comigo, Rafa. O personal trainer digital, ele tá ali para resolver o problema do futuro cliente dele. Então você mostra para esse cara que ele tem um problema e daí tu resolve esse problema com o teu conhecimento. É por aí? Concorda com o que tu acha? Cara, a gente costuma utilizar no meio digital, né? Não só no meio digital, mas em geral na venda, né? É que você tem que pensar na dor daquela pessoa, né? Isso. Você mira na dor daquela pessoa. E aí, por exemplo, pô, se eu for. Hoje eu abri um box de perguntas e o menino perguntou assim: eu nem respondi ainda esse, né? Rafa, você acha que trabalhar com reabilitação, um professor de educação física, né? Ou seja, depois que o aluno saiu da físio, vem pra gente. Você acha que entrar nesse meio seria uma boa estratégia? Eu falei, cara, eu acho que é um oceano azul. Você vai pular de ponta e vai nadar de braçada, porque ninguém pega. E aí, se eu sou um cara que eu vou mirar nisso, os meus posts vão ser voltados para isso. E aí você vai pensar assim, por exemplo, e aí um erro, cara, e aí pensando na venda, né? Um, como que você vende seu serviço, né? Isso tanto na rede social quanto em qualquer outra área. A gente tem um costume de vender, por exemplo, né? Eu vou vender a emagrecimento, perda de peso 10 quilos em 2 semanas, 3 semanas. Ou vou vender. Você vende o resultado, você vende de maneira objetiva ali. Só que o Aham. correto não é isso, cara. O correto é você vender o que aquilo proporciona. O pessoal tem que entender isso. Então, por exemplo, o cara vive morrendo de dor de coluna, o exemplo que eu dei lá atrás, né? O cara Uhum. morre de dor de coluna há um ano. O que que isso limita o cara? Pô, isso limita o cara de brincar com o filho dele, limita o cara de dirigir, fazer uma viagem de 10 horas dirigindo, limita o cara de pegar um avião, limita o cara de sair com a esposa. Entende? Limita um monte de coisa. Cara, você tem que mostrar para esse cara que esse cara agora treinando com você, ele vai poder fazer tudo aquilo que ele não conseguiria fazer até então. Não é falar para ele, ó, eu vou tirar sua dor. Não. É o que ele sem dor ele vai conseguir realizar. Aí você vai lá e quando você fala isso, você entrega isso, meu amigo, aí acabou. É E aí você pode falar, focar. Pode falar, continua. não, 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 acho que é isso. E aí você pode falar, vai. Eu te É cortar. focar, é focar no que proporciona, né? No resultado que proporciona. E não na jornada, né? As pessoas não compram. O sonho delas não é a jornada. O sonho delas não é fazer hit, alta intensidade, sair quase vomitando. Não é isso. É um público muito pequeno que tem esse sonho. O sonho da pessoa é estar magra, é estar na praia, definido, definida, tal, é estar sem dor, como tu falou. Esse é o sonho. E aí, quando tu fala de sonho, tu acessa áreas do cérebro de prazer, né? É isso aí. Áreas menos, como é que eu vou dizer, menos analíticas. Quando tu fala simplesmente do processo, tu ativa áreas analíticas. E essas áreas analíticas já estão ali dizendo, pô, o cara quer me vender, o cara quer me enrolar, essa coisa do tipo. O nome venda é um nome forte, né? Tipo assim, ninguém gosta de vendedor, Sim. né? Existe algumas técnicas que falam assim, venda sem vender. Que é É, basicamente, né? Pode falar, vai lá. não, não, é porque assim, e aí inclusive a gente, eu, por exemplo, né? A gente tem um preconceito de falar que esse cara é um vendedor, esse cara é um marqueteiro. Cara, mas se o cara ele tem, igual você falou lá atrás, se o cara tem conteúdo para entregar, ele deveria saber vender muito bem e fazer um excelente marketing do que ele entrega. Aham, O erro é o cara ser muito bom e não saber entregar isso, não saber vender isso, ou o cara só saber vender sem ter conteúdo para entregar. Agora, se você tem os exatamente. dois, cara, porra, é um foguete. E tem que ser, né, cara? É justo, né? E eu digo assim, Porra, eu passei por isso, Rafa, até mais ou menos 2012, 2011. Eu era um cara que estudava muito, já tinha publicação, já era um cara até conhecido na área da educação física na minha cidade, mas uhum. eu tinha, tipo, dois, três alunos de personal. E assim, trabalhava em duas academias, eu estou numa academia, numa escola, trabalhava 16 horas por dia e ganhava, pô, só o suficiente para sobreviver. Tipo, ganhava 4, 5 mil reais por mês. Uhum. Cara, aquilo me agoniava muito, porque eu não tinha tempo para nada, eu era um estranho na minha casa, trabalhava 16 horas por dia e não adiantava de nada. Até o momento que eu tive contato com essa coisa da gestão, né, da gestão de carreira, do marketing e tal. E aí, eu digo assim, pô, eu tenho que focar no nicho. E aí foi quando eu escolhi um nicho de Oceano Azul na época, que era grupos especiais. Sem brincadeira nenhuma, Rafa. A partir do momento que eu me posicionei como um cara de grupos especiais, eu pulei de 2, 3 alunos para 12 em um mês, 40 dias.
impressionante, porque todo mundo que chegava na academia com dor na coluna, tipo assim, podia ser uma dor simples, uma lombalgia, porque dormiu de mau jeito. E falava na recepção que queria um personal e comentava da dor, era o Vai pro Rodolfo. Rodolfo. Vai pro Rodolfo. Porque só o Rodolfo que atende isso. Tu vai criando uma autoridade que é impressionante. Né? Hoje tem mais gente que atende grupos especiais, mas na época, muito menos. E eu ainda acho que é um oceano azul grupos especiais. Não, eu também acho. Né? Pouquíssimas pessoas ainda atendem isso, porque exige mais estudo. Se tu errar na hipertrofia ou no emagrecimento, o pior que vai acontecer é a pessoa não ganhar massa muscular. Sim. Se tu errar com uma cardiopata, o que pode acontecer é ela morrer. Né? Ela passar mal, coisa do tipo assim, tranquilo, de boa, sim, né? E aí as pessoas acabam ficando com medo. Só que, cara, quando se posiciona nisso, eu não estou dizendo que não é para o cara se posicionar para trabalhar com hipertrofia. Quer? Vai lá, faz diferente, seja um cara diferenciado. Mas grupos especiais, em termos de concorrência, é muito menor. Não tem como comparar. Base, né? Como é que fala? A necessidade, eu imagino assim, né? Olha o que eu vou falar, até não vou falar isso não, porque vai parecer que eu estou menosprezando quem trabalha com hipertrofia. Mas assim, o risco de quem trabalha com grupos especiais é maior. Então é necessário, é uma obrigação muito grande que o cara esteja muito seguro do que ele está fazendo. Pronto, consigo colocar melhor. Porque se o cara trabalha com hipertrofia, mas ele... eu não estudei muito sobre hipertrofia, e ele decide lá fazer a vida inteira 3 de 10 e 3 de 8, sem periodizar, sem nada, algum resultado do aluno dele vai ter. Pode não vai ser o melhor que poderia ter, mas alguma coisa vai ter. E dificilmente vai dar problema. Né? Em contrapartida, se você erra na prestação de um treino, igual você falou para o cardiopata, o risco de dar problema é muito maior. Né? Então, assim, o cara tem que se preparar para merda, para não dar merda. Porque o risco da merda é muito grande. Para quem trabalha com hipertrofia, não. Para quem trabalha com hipertrofia, se você não fizer o melhor treino, o cara só não hipertrofiou. Pronto. Sim. Ou então lesionou uma articulação ou outra, que, tipo assim, não vai matar a pessoa. Né? Exatamente. Nada permanente, né? E nada assim, permanente, cara, o que eu percebi? Aí eu cobrava logo de cara, tipo, basicamente o mesmo valor do que uma pessoa que queria hipertrofiar, uma coisa do tipo. E aí eu tava começando a ficar com a agenda cheia já e tal. E eu comecei assim a pensar, cara, mas eu acho que posso cobrar mais, as pessoas estão me procurando e tal, não sei o quê. Aí eu fazia um teste com o aluno novo, como tu falaste, né? Aí eu colocava, tipo assim, 10, 15% em cima na hora-aula, ou até 20 e tal. E as pessoas queriam e nem choravam. Aí eu digo assim, cara, que louco isso, é uma mina de ouro. Aí ia colocando, cada vez eu colocava mais pago, mais caro, até falava pra ele assim, e amor, eu cobrei tanto e o cara aceitou, eu não acredito nisso. E por que eu tô falando isso, cara? Porque ele precisa. É aquilo que tu falaste, a dor é muito forte. A pessoa chega sem conseguir subir uma escada direito. Pô. Todo dia ele lembra que tem um pensamento na coluna dele, que tem, enfim, uma dor. E aí, cara, é louco o negócio. Escala de uma tal forma assim. E é o melhor tipo de escala que eu falo assim, né, Rafa? Porque assim, quando tu é personal, tu é vendedor de tempo, né? O dia vai ter 24 horas, sempre. Perfeito. O único jeito de tu ser muito bem remunerado é tu cobrando mais caro. Se tu cobra R$ 150 para fazer um atendimento, pô, tem gente que cobra 30. O cara vai ter que ficar uma manhã toda atendendo para um atendimento que tu faz. Né? Sim. Então, é muito importante que tu gere essa autoridade se tu quer ter uma qualidade de vida. Se tu quer brincar com teu filho, com a tua filha, tu ver tua família, viajar, é muito mais interessante. Então, pô, eu tenho certeza que tu não tem mais 20 alunos hoje em dia. Né? Deve ter bem menos. Você até me assustou se tu tivesse. Não dá, né, cara? Mas, não dá, pois é. Mas é muito mais bem remunerado do que tu eras antes. Né? Por toda a autoridade que constrói e tal, etc. Eu digo assim, cara, dá pro cara ver muito bem de personal, cara. Muito bem. Dá só demais, com personal, né? A gente fala outras coisas também, mas eu conheço caras que só vivem de personal e, pô, ganham muita grana. Muita grana, né? Mas fazem todo... Pode falar. E te digo mais, assim, você comparando, não sei se o pessoal sabe disso, mas você dá aula em faculdade, pessoal, particular, te paga menos do que personal. Muito menos. Né? Então vamos botar aí.
Se você, não sei, sei lá, se aqui em BH a galera cobrar em média aí, sei lá, vamos botar aí, 80, 100 reais a hora de personal, um professor de faculdade ganha daí para menos ou para muito menos Tá por muito hora menos. aula. É. Então, quer dizer, o cara dá aula na faculdade. Quem dá aula na faculdade, pessoal, a gente dá aula na faculdade por amor mesmo, assim, por gostar da docência e outra, né? Eu dou aula na faculdade porque aquilo ali me dá rodagem, me força a estudar, eu consigo treinar oratória e tudo aquilo ali me ajuda muito porque eu faço no meu final de semana, que é minhas palestras e curso, me dá uma renda muito mais interessante. Sim. Mas se fosse pensar só pelo dinheiro, eu largaria a docência em graduação e ficaria somente com o personal, pensando durante a minha semana. Porque o É, personal conseguiria ter uma renda muito maior. eu fiz essa experiência, cara, de dar aula na graduação, durou um ano. Eu tentei pra caramba, Rafa, não vou mentir pra ti não, porque assim, eu tava perdendo muita grana dando aula na graduação. Eu até brincava com meus alunos assim, cara, eu venho aqui, uma aula de personal que eu desse era a manhã toda que eu tô dando aula pra vocês. Mas se vocês contribuírem, eu sempre falava assim pra eles, perguntarem, forem interessados e tal, vai me motivando, eu vou ficando. Vai me motivando, eu vou ficando. E a faculdade também tem que me ajudar nisso, né? Só que aí não rolou porque eu tive alguns problemas com a estrutura da faculdade, né? De algumas coisas que eu não curtia muito. E tem alunos também que não estão afim, né? Porque quando tu dá aula num A curso, numa maioria. pós-graduação, a maioria na graduação, mas na pós, a maioria tá afim. Por quê? Ele não tá lá obrigado. Num curso, a maioria tá afim. Porque não tá lá obrigado. Então, para o professor, é muito mais motivante. Né? Então, eu fiz um ano na graduação, voltei para ficar só com o personal. Eu admiro muito caras como tu, que não tem porra na graduação. Eu tenho certeza que é a tua pior renda essa daí. Eu tenho certeza absoluta. Sim. É porque, a galera, para vocês terem uma ideia, no final de semana que a gente dá aula, a gente ganha mais do que um mês inteiro dando aula na graduação. Isso aí é fato. A verdade é essa, né? Abrindo o jogo aqui pra galera. Então, é muito no amor mesmo. Então, valorizem, cara. Valorizem mesmo, de verdade. Quando tem um cara como o Rafael na graduação, assim, pô, tem que valorizar mesmo, porque não é a realidade. Né? Cara, mas Rodolfo, eu acho que não é nem só eu por valorizar, eu não, ter o Rafael, não. Cara, eu vejo que na graduação, sei lá, cara, parece que a galera não quer, sabe? E se não valorizasse somente a minha aula, não quisesse somente a minha aula, mas, tipo assim, cara, até eu tenho professoras lá que trabalham comigo, cara. Das professoras que trabalham comigo, cara, tem lá 3 pós-doutoras em fisiologia e uma pós-doutora em fisiologia e nutrição. Cara, as meninas são um monstro, cara. E, tipo assim, os alunos, a grande maioria, ao invés de pegar e sugar dessas mulheres, cara, que as mulheres são um monstro, monstro. Sabe, parece que todos que encontram na sala dos professores falam, não, velho, parece que a turma não quer nada. E aí a gente acha que é a gente que não tá conseguindo entregar, mas quando você vê que é você, o outro professor, o outro também, aí você fala assim, gente, numa turma de 50 alunos, eu tiro 5, que são aqueles dedicados, e um que é excepcional. E são esses 5 que vão ter sucesso com o personal. Essa que é a questão. Às vezes eu ficava pensando assim, quando eu dava na graduação, 70 alunos numa sala. Aí eu olhava assim, pô, tem aqui 3 caras que estão estudando, 4 caras. Mas não tenho dúvida que são esses 4 caras que vão ter sucesso. Porque é aquele negócio, tu não tem conteúdo, tu não entrega, gente. Não tem como, tu não entrega. Tu pode ser o cara, melhor cara de marketing do mundo. Tu vai captar e no outro mês tu vai perder. É isso, Tu não a tem retenção retenção. vai no chão. Isso. E assim, reter um aluno, captar um aluno custa 5 vezes mais do que tu reter o aluno que tu já tem. Então, é um processo meio, assim, frutífero. Tu ficar captando o tempo todo, porque de início vai dar certo. Tu capta aqui, tu capta ali e tal, até tu começar, dependendo da cidade que você tiver, a ser meio que mal falado. Pô, aquele Sim. cara ali tem uma rotação muito grande pelos teus colegas, pelas pessoas que não pensa que é a pessoa que não tá treinando com você na academia, galera, que ela não tá te olhando. Ela tá te olhando o tempo todo. É a que mais olha. É a que mais olha. E é pra falar mal, geralmente. Ela vai olhar, pô, mas aqui o Rodolfo ali, toda hora é um aluno novo, né? E os alunos dele não param com ele e tal. Como alguma coisa tem errado com o Rodolfo. Sim. Mas geralmente o que é? É a falta de entrega. E a entrega não é só resultado de aumentar a massa muscular ou coisa do tipo. É o relacionamento. Tu Isso, criar, né, que eu ia um chegar. clima agradável na aula. Isso que tu falou no início, vou já te dar a palavra, Rafa.
você acaba virando amigo, eu acho isso a maior fidelização que tem. Tipo, tu deve ter isso também. Eu vou para aniversário dos filhos dos meus alunos, Show, né? é isso aí. Participa, casamento e tal, não sei o quê. Então, gerar relacionamento é muito bom. Mas o relacionamento só funciona enquanto você continua entregando o teu trabalho também, o teu serviço. Tu gera uma relação de admiração, né? Sim, eu acho que é isso. Você tem que, você pode virar amigo, o que seja, mas você está ali dentro, você tem que entregar. Você tem que dar o seu, entregar conteúdo, entregar treinamento. E uma coisa que eu acho muito importante, você falou aí sobre relacionamento, Rodolfo. O pessoal tem que entender, cara, que o personal não é somente a parte técnica. A parte técnica é a base. Mas não adianta você ser o melhor cara tecnicamente que saber tudo se você atrasa todo o treino seu em 7 minutos. A sua aula é às 9, você chega para dar aula às 9h07. Entende? Ou, por exemplo, uma coisa boba, né? Vou falar aí. Ah, o seu aluno fez, sei lá, aniversário, você não manda nenhum parabéns pro seu aluno, no dia de aniversário do seu aluno. Sabe, são pequenas coisas, cara, vai você vai fidelizando aquele aluno. E vejam, pessoal, não é você fazer isso por interesse, não é para você fazer por interesse para o cara gostar mais de você. Isso é você fazer porque realmente faz parte do seu serviço. Você dá atenção para o seu aluno. E veja, se você tem lá, vamos botar por alto aí, 30 alunos, porra, não vai morrer se você agendar lá, ó, esse aqui é aniversário dia tal, tudo bonitinho. E, pô, o cara faltou na aula porque estava doente, pegou uma... Porra! Né? O cara faltou, o seu aluno faltou na aula porque estava doente, porque não acordou mal, não sei o quê. Custa você mandar uma mensagem no dia seguinte com o WhatsApp hoje. E aí, como é que você tá? Melhorou? Porra, aquele cara fala assim, caralho, velho. Pô, o cara é diferente, bicho. E de novo, não é por obrigação. É porque você realmente tem que se preocupar com o cara. O cara é seu aluno, velho. Se ele tá melhor, se ele tá melhor fisicamente, melhor de saúde, é bom para você. Significa que seu serviço tá ajudando o cara. Né? Então, acho que é por aí. Com certeza. Tem uma estratégia que serve pra galera aí, que eu aprendi isso daí, cara, com um brother lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Não sei se tu foste dar aula lá já. Não, não foi ainda não, Rodolfo, foi só. Não foi lá. Uma cidade pequena, relativamente pequena, no Rio Grande do Sul, mas tem um cara lá, que era o coordenador da pós, o Bruno, que ele faz uma parada que é o seguinte: chega sábado ou domingo, todos nós, pelo menos deveríamos ter o planejamento, né? O Rafa falou que faz o planejamento, mudava para o cara fazer e tal, o planejamento. E aí você olha lá aquela semana, uma semana que você vai treinar, por exemplo, vai estimular força, por exemplo. Só tô vendo que a minha imagem está ruim, é minha cara que é assim, galera, não tem jeito. Alô? Oi. Cara, Aí, vou... voltou, não sei se tá bom, se tá ruim, mas eu tentei colocar no Wi-Fi, 4G, sei que ficou melhor, saiu. Bom, nem lembro o que eu tava falando. Você estava falando do seu amigo lá de Santa Maria, que ele chegava no final de Sim, semana e ele beleza. planejava lá. Uma estratégia assim, estava planejado o negócio, e ele falava pra galera assim, mandava uma mensagem pro irmão dele, e dizia assim: fulano, essa semana a gente vai fazer um treino assim, assado cozido. Tipo, vamos usar cargas maiores, intervalos mais longos, e aí eu preciso que você chegue cedo. Porque você chegando cedo, a gente vai conseguir concluir o treino dentro do nosso horário. Que você não atrase e tal, etc e tal. Fulano, esse treino vai ter um volume um pouquinho maior. E aí eu preciso que você venha bem alimentado e tal. Então ele passava a ideia que ele estaria, olha só, que ele estaria pensando no aluno naquele momento. E, na verdade, já tinha planejado antes, logicamente. Mas ele fazia isso. Fazia o cara pensar que você estava pensando nele, fazia mostrar ali que está preocupado com o treinamento, gerava esse relacionamento. Cara, um cara desse não perde um aluno.
É uma ideia muito boa. Eu passei a adotar depois que eu conversei isso com ele. Aí tu manda uma mensagem no domingo, confirma a aula e já explica um pouquinho de como é que vai ser o tema. O professor, se ele tiver tudo planejado, ele vai gastar 1 hora para fazer isso aí. No máximo, né? Uma mensagem No do WhatsApp é máximo. rápido, né? Porque, na verdade, uma coisa que o pessoal erra é mandar mensagem igual para todo mundo, né? Porra, velho. E quem Isso recebe aí, sabe que tá igual, né, cara? Pelo amor de Deus. exatamente. Exatamente. Isso é triste, cara. Isso é Entre mandar triste. igual para todo mundo e não mandar, é melhor não mandar. Exatamente. É melhor não mandar. Justamente porque tu tem, sei lá, tu tenha 20 alunos de personal, tu vai gastar 1 hora, como tu falaste. No É isso. máximo, né? Agora, se tu tem 5 e manda mensagem igual para todo mundo, aí, velho, pelo amor de Deus, é muita preguiça, né? E é E aí, foda. mas aí, Rodolfo, falando de planejamento, cara, eu vejo que esse amigo seu é o cara que é o diferenciado do diferenciado, né? Mas infelizmente, cara, o que eu vejo também agora pensando na prática, viu, Rodolfo? Cara, eu vejo professores dando aula na musculação, de personal no caso, né? Na sala de musculação. O cara dando, sei lá, 10 aulas no dia e em momento algum o cara pegou um tablet, pegou no celular para olhar o treino ou pegou numa planilha de papel. Rodolfo, na moral, mano, eu particularmente eu não consigo nem lembrar o treino do meu aluno seguinte. Se Claro. bobear, eu não lembro nem a série desse aluno. Como que o cara consegue lembrar? Ordem de exercício, pausa, série, Mano, método. não tem como. Não Cara, eu tem não lembro nem como. do meu aluno, eu não lembro nem do aluno que está na aula, que eu tenho que ficar olhando lá, próximo exercício tal, próximo é bisete, disso, com tanto de pausa, beleza, vai. Se Não tem não, como. então quer dizer, isso, cara, só me mostra que o cara não está planejando nada. O cara tá chegando ali e fala assim, ah, hoje é o quê? Hoje é o quê? Seu mesmo? Ah, é peito, Essa é né? a pior pergunta que tem. Hoje é peito, não é não? Hoje é peito. Ontem foi costas, hoje é peito. Peito, porra, supino, É, vamos pro supino. Taca ali pro supino. A 12 séries tá bom, né? 4 exercícios. Aí 4 exercícios, 3 de 10 cada um, pô, pau, foi embora. é um alternado por equipamento vazio, né? Porra, Tá bicho. vazio, vai Então, fazendo, né? é dose. Então, assim, É dose mesmo. cara, e aí a gente fala isso, parece que. Eu falo isso com muito pesar, sabe? Porque se todos os professores oferecessem um serviço pica, você tem noção que todo mundo estaria sendo muito melhor remunerado? Então, lógico, tem uns que ganham mais, outros ganham menos. Mas se todo mundo fosse muito bom, ia sair daqui e ia vir pra cá, né? É óbvio. Entende? É Porra, óbvio. cara. Essa é a jogada. Então eu queria que, tipo assim, só tivesse um monstro na nossa área que seria lindo. Mas parece que a grande maioria parece que não percebe isso, cara. Inclusive, Rafa, ninguém ia achar quando tu fosse dar o teu valor, quando fosse dar o meu valor, caro. Porque todo mundo ia estar acostumado que o valor é alto. Porque assim, claro que tem diferença, por exemplo, na medicina, entre valor de consulta. Mas na educação física, essa diferença é muito grande, cara. Tu tem personal que cobra 7 vezes mais caro que a hora aula do que o outro. Sim. Na medicina tu não tem isso. No que a gente ouve às vezes, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, a pessoa me procura por indicação, vem treinar comigo, aí eu falo, né? Eu trabalho com mensalidade, eu não trabalho com hora, né? 20 segundos, Rafa. Aí eu falo assim, ó. Depois eu falo, deixa eu falar. Muito obrigado, meu amigo. Você Mano, vai voltar aqui outras vezes. Um prazer enorme estar com você. meu irmão, obrigado, fique com Deus. Foi um grande prazer, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, espero ter contribuído de alguma forma aí. Um abraço, irmão. Bom te Abraço, ver. irmão. Fica Um com beijo. Deus.